Fala galera, eu sou Rian Santana. Olá, eu sou a Thalita Barbosa. Bem-vindos ao Pendura Podcast. Nossa convidada de hoje, gente, nós estamos aqui com uma autoridade. É isso mesmo. O Pendura Podcast trouxe aqui a secretária de Cultura, Daniele Barros. Muito prazer. Daniele é professora, gestora cultural, contadora de histórias, que a gente já deu uma pincelada, isso mesmo. Um detalhe importante, Thalita, secretária de Cultura e Economia Criativa. Isso. Tem um plus aí, eu sei, as pessoas falam secretária de Cultura, e eu fui pesquisar, né? Vi que a Economia Criativa também, me surpreendeu. Desculpa, não conhecia. Sim, algumas secretarias do Brasil são secretarias de Cultura e Economia Criativa, porque a gente entende o setor cultural como esse setor também de fomento econômico. Então, a gente trabalha com esses dois viés lá na Secretaria de Cultura. Show de bola. Então, secretária aqui do Estado do Rio de Janeiro, queria que você se apresentasse um pouquinho mais pro pessoal de casa, pode ficar à vontade, que aí a gente já começa fazendo nossas perguntas. Sim, estou feliz de estar aqui, quero agradecer o convite, estou feliz que esse espaço se abriu para a gente falar um pouquinho desse tema que é tão importante, que é o tema da cultura, especialmente no Estado, que o Estado é vocacionado para a criatividade. E estou feliz de estar aqui também para responder as perguntas que, certamente, se são inquietações de vocês, devem também ser inquietações de outras pessoas, e essa oportunidade é sempre muito bacana. Eu estou aqui na Secretaria de Cultura há 2 anos e meio, mas sou professora, mulher, nascida na Baixada Fluminense, casada já... É da Baixada, hein? Também é da Baixada, casada já há 23 anos, vou fazer agora, no mês de outubro, 23 anos casada no dia 16 de outubro. Tenho um filho, de 22 anos, tenho uma filha de 10 anos, que é a coisa mais linda do mundo. Na verdade, meus filhos são lindos, E tenho uma raspinha do tacho, que é o Áureo Vitor, que é um menino super espoleta de 5 anos. Caramba! Meu filho mais velho é músico, minha filha mais nova diz que vai ser veterinário e o meu pequenininho diz que vai ser jogador de futebol. É bem eclético. Mas é bem interessante. Eclético. Ele quer ser músico e a mãe é secretária de Cultura. Olha que beleza. Eu acho que... Eu venho de uma família muito musical, meu avô era seresteiro, e eu acho que ele herdou aí essa herança musical da família. E estou muito feliz de estar lá na Secretaria de Cultura, e do setor cultural ter recebido uma professora que sempre fez cultura na sala de aula, agora para fazer a gestão cultural do Estado como um todo. Então, estou aqui à disposição de vocês. Secretária, a Thalita da Baixada, quando a senhora falou, ela se identificou. Ela é de Nova Iguaçu. Eu sou de Nova Iguaçu. Eu sou da cidade mais importante da Baixada, que é Duque de Caxias. Olha, Vamos começar criando uma confusão. Exatamente. Olha a Porque Baixada Nova aí. Iguaçu é praticamente a capital da Baixada Fluminense. Há controvérsias. Ela se sentiu abraçada. Então, secretária, eu acho que a gente pode falar que um ponto principal que nós passamos agora pela pandemia da Covid-19, todos os setores foram afetados, mas o da cultura foi o setor principal, e eu digo isso porque os produtores culturais e tudo trabalham muitas das vezes por eventos, E quando a gente, aquele caos, fecha tudo, enfim, eles ficaram sem aquela produção do evento, sem o recebimento. Então, aí a senhora, como dona da pasta, vamos dizer assim, se pudesse contar um pouquinho como foi essa época para você, lá dentro da secretaria, para que o público de casa entenda também, como que é dos dois lados, do lado como sociedade e do lado da secretaria. Sim, vou te contar. Nós chegamos na secretaria no dia 6 de dezembro de 2019. Nossa. Nós não contávamos que... quase junto conosco, porque o primeiro decreto que fala da pandemia e estimula o isolamento social no Estado do Rio de Janeiro saiu no mês de março. Então, junto conosco chegou essa pandemia que obrigou que todos os cinemas, todos os teatros, todos os eventos fossem cancelados, porque nós que fazemos cultura, nós trabalhamos com a máxima da aglomeração mesmo de pessoas, inclusive... A gente, quando faz um evento, quando
promove uma atividade que não tem público ou que tem baixa adesão do público, a gente até diz, esse evento não deu certo, esse movimento não deu certo, essa atividade foi fracassada. Então, foi muito difícil lidar com essa situação. Geralmente o artista não trabalha com a reserva financeira. Quando a gente fala do fazedor de cultura, desse artista, existe uma pirâmide enorme. Então, poucos são aqueles que podiam ficar exatamente numa relação de conforto, dentro dos seus lares, sem precisar trabalhar. Muitos ficaram precisando se reinventar nesse processo de pandemia, não se reinventar somente por uma satisfação pessoal, porque o artista também precisa da sua arte para viver, mas se reinventar por uma questão de sobrevivência. Então, nós vimos a classe artística, né, passando por esse movimento, e foi um tempo muito duro, um tempo onde que a Secretaria de Cultura não pôde se omitir. Então, enquanto o artista estava em casa, muitos dos servidores da cultura estavam exatamente trabalhando para permitir que eles pudessem estar no conforto do seu lar, resguardado de qualquer situação de contaminação desse vírus, mas nós estávamos na Secretaria de Cultura instituindo um gabinete humanitário que distribuiu mais de 7.000 kits de cestas básicas, de material de limpeza e de material de gêneros alimentícios, além de máscaras, álcool. Socorremos, para além de espaços de cultura, como o Retiro dos Artistas, aos circos fluminenses e aos próprios fazedores de cultura que iam buscando em nós esse apoio. Nós íamos distribuindo esses gêneros que foi fundamental para aquela pessoa que estava recebendo. Para além disso, nós também estávamos na Secretaria na elaboração de políticas públicas que pudessem mitigar essa dor que a sociedade estava sentindo, fazendo com que as pessoas pudessem receber um recurso do Estado para produzir os seus conteúdos. Isso era bom para o artista, isso era bom também para o consumidor de cultura, porque nesse momento as pessoas estavam em casa, precisando encontrar na cultura esse alento, e o fazedor de cultura, quando produtor cultural, dividindo conosco a sua arte, também serviu de alento para essas pessoas que estavam enclausuradas, precisando de um apoio. Nós fizemos muitas outras iniciativas, uma muito bacana que eu acho que vale a pena compartilhar, foi o Histórias por Telefone. Nós, em algum momento, instituímos um canal onde que as pessoas se voluntariaram a contar história para as pessoas da terceira idade. E foi uma corrente do bem. Muitos autores, poetas, admiradores da literatura se colocaram nesse lugar de contador, e muitas pessoas foram impactadas e muitas amizades foram formadas a partir dessa relação instituída pela Secretaria de Cultura. Fizemos também o Rota da Leitura. O Rota da Leitura, a gente descobriu que as pessoas estavam em casa. E aí nós estimulamos as pessoas a darem aquela faxina nas estantes de livro. E aí, ao dar a faxina, eles nos ligavam, nós mandávamos um carro na casa dessa pessoa, buscávamos os livros que precisavam estar em bom estado. E por conta disso, nós distribuímos muitos livros para pessoas que não tinham uma literatura para ler. E nesse momento de isolamento social, queria ter uma literatura em casa, mas também para bibliotecas comunitárias, bibliotecas do interior do estado, bibliotecas públicas, puderam ser fortalecidas por esse programa que acontece até hoje. Então, tem muita coisa. A gente ficar aqui, a gente vai ficar 2, 3 horas no podcast e a gente não vai conseguir contar tudo que nós fizemos nesse tempo. Mas foi uma pincelada do que foi a atuação da Secretaria de Cultura nesse momento de muita diversidade. Então, pessoal de casa, veja o gabarito da nossa convidada, hein? Então, vou pedir para vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, que vocês sempre vão estar aí, cientes do que está acontecendo, tudo que já foi feito. Pendura Podcast levando informação de qualidade, né? Sim. Mas porque as pessoas às vezes não saem na mídia, né? Tudo isso que foi feito.
E aí é bom que... Geralmente notícia boa não vende tanto quanto a tragédia, né? Exatamente. E na época, principalmente, né, que estava no auge, você falou em março, né? Em março de 2020 era toda aquela insegurança que a gente não sabia qual notícia viria no dia seguinte. E aí parecia que todo o jornal, todos os tipos de notícia, internet, televisão, rádio, era só trazendo as más notícias. E as boas, né, quase não apareciam no meio de tanta notícia ruim que aconteceu naquele período. Mas eu gostei muito dessa parte de ligar, né, e contar as histórias. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que, apesar do WhatsApp hoje em dia, eu lembro na época eu falando sempre com os meus pais, minha filha ligando para minha mãe, para falar com a avó por chamada de vídeo, mas tem aquelas pessoas que, minha avó, né, estava lá em Porciúncula, e aí a gente ligava para ela não sabia se ela olhava, se ela botava no telefone, então a gente tinha que ligar para a casa dela para aí sim ela conseguir conversar com a gente. Então, essas histórias por telefone eu acho bacana, porque aquela assim, pessoa de idade, ela fica no telefone, né, escutando. Sim, e foi muito engraçado, porque nós ouvimos relatos de inúmeras pessoas dizendo que, depois que terminava de contar a história, a pessoa ficava, o idoso do outro lado, você vai me ligar amanhã também? Você me liga amanhã para me contar uma história? Menina, deixa eu te contar, meu remédio acabou, não sei. E aí, tinha gente que acabava se envolvendo e falava, qual é o remédio da senhora? Vou mandar comprar, vou mandar levar. Então, assim, se instituiu laços que o programa, né, o projeto, ele até teve um fim, mas esses laços perpetuaram. Isso então, vem da economia criativa também? Isso vem do fomento mesmo à cultura. A cultura é uma pasta relacional, né? E eu acho que se tem algo que a gente conseguiu viver nesse tempo e que a pandemia nos permitiu, para além do socorro emergencial que a gente fez, foi o relacionamento que nós startamos com a classe artística de maneira muito horizontal, né? Olhando para aquele artista que cuida da iluminação, olhando para o artista que é técnico, olhando para o artista do palco, olhando para o artista da coxia, olhando para o artista do entretenimento, olhando para o artista da continuidade. Então, nós conseguimos fazer isso. E é muito importante também dizer, né, que nós temos também os nossos canais, que nós comunicamos isso com as pessoas. Então, você que está aí, né, ele pediu para você ativar o sininho aqui no podcast. Eu vou pedir para você nos acompanhar lá nas nossas redes, né? Então, Daniele Barros, oficial, Daniele com 2 L's. Lá a gente divulga muitas das iniciativas da Secretaria de Cultura. Então, quero convidar para que você nos siga nas nossas redes, mas também a rede da própria Secretaria, que é a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e que a sigla é CSEC-RJ. Eu já estou seguindo. Então, segue lá, Perfeito. porque nós compartilhamos todas as nossas iniciativas nesses 2 canais que deseja falar com você. Então, sou eu mesmo que respondo no meu Instagram, eu teria o maior prazer de me comunicar com você e de acolher também as suas sugestões, as suas críticas, para que a gente possa entregar um trabalho ainda melhor para a sociedade. Com certeza. Está 2 anos na faixa já significa que o trabalho está sendo um sucesso. Com certeza. E tá uns 2 anos mais difíceis do século, né? É verdade. A gente pode afirmar isso aqui sem dúvida. Sem dúvida. Em orçamento. Falando em orçamento, eu vi que teve a lei Aldir Blanc, né, que infelizmente faleceu de Covid, foi uma homenagem. Como que isso chegou aí para a secretaria? O que vocês fizeram? A lei Aldir Blanc é uma lei muito importante, porque é uma lei que veio para socorrer a classe artística, com um protagonismo gigantesco. 2 deputados federais do estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos deputados muito aguerridos na construção desse texto, e não só na construção desse texto, mas também na aprovação desse recurso, desse projeto de lei, que contou com o movimento da própria sociedade civil na busca da transformação de um projeto de lei em lei e na desconcentração desse recurso que estava lá guardadinho no Fundo de Cultura Nacional, descentralizando esse recurso para os estados e para os municípios. Então,
Gostaria aqui de registrar, vou fazer um jabá, né? O deputado Áureo, que é meu irmão, é um deputado, um dos autores dessa lei, justamente no texto que incentiva a desconcentração do recurso também para os municípios. Isso foi muito importante. Vejam vocês que, pela primeira vez, alguns municípios recebem um recurso na pasta da cultura municipal, e o Estado do Rio de Janeiro recebeu 105 milhões de reais, que nós construímos editais transversos, editais para pessoa física, editais para pessoa jurídica, e aí essa pessoa podendo ser MEI, editais para pontos de cultura, circo, para a área técnica, para festivais, para o processo de retomada da cultura. E nós fizemos esse dinheiro chegar exatamente nas mãos das pessoas, exatamente num tempo onde que reforça isso que você está falando, nesse tempo de maior diversidade que o Estado já viveu. Foram projetos no valor de 5 mil, 60 mil, 100 mil e 150 mil. Então, isso, quando chega, né, um projeto de 150 mil, chega exatamente para um CNPJ, ele não atende só uma pessoa, ele atende a uma cadeia. Sim. Então, foram milhares de pessoas atendidas por esse recurso e muita produção cultural bacana, muita gente desengavetou também os seus projetos para botarem na lei, para participarem. E foi muito bacana entender o quanto esse movimento foi civil, foi legislativo, foi executivo, quanto houve uma união de poderes para fazer isso acontecer. Né? Como tem que ser. Exato, né? exato. O agente político, o agente executivo, o agente civil precisa estar, muitas das vezes, nessa relação harmonizada para que as coisas possam acontecer. Sim, a integração, né? Cultura, turismo. Né? Exatamente. Por exemplo, você chega no aeroporto de Salvador, tem as baianas recebendo, né? Os turistas, enfim, são situações Mostra que, quem a sabe, cultura daquela localidade. no Rio de Janeiro, aí, um carnaval, aí tá lá a escola de samba lá no aeroporto, do carnaval. E deve ser muito bom ser secretária de cultura do carnaval, né? Mais ou menos. É porque não relaxa, né? Só trabalha. Chega Mais lá, ou menos. tá passando a escola de samba e a senhora tá trabalhando. Não consegue curtir nada. É porque não divide a pessoa física da secretária, da autoridade, né? Então, tá, Rock in Rio não consegue ver é nada. 24 horas secretária. 24 horas secretária. Mas é lógico que é um prazer a gente ver o povo trabalhando, a gente ver as coisas funcionando. É aquela alegria quando começa, né? Aquela felicidade quando termina, de um dever cumprido e aquela vontade de viver tudo de novo. Né? Foi uma batalha, mas eu voltaria a fazer, né? Mais ou menos isso. Exatamente. É gratificante. Já estamos longe de terminar o programa, mas eu vou dar os parabéns por todo o trabalho, porque realmente é um trabalho muito difícil, né? Mexer com orçamento público. Eu ia pedir até para você explicar ao pessoal de casa, quando ela fala em editais, que os editais são necessários, pessoal, porque é dinheiro público. Então, o edital é uma segurança para que todos entrem, preencham os requisitos, saber que está certinho. É um pouco mais complicado, né, os editais, porque são vários requisitos, documentos, mas isso tudo é porque trata-se de dinheiro público, orçamento, então é necessário. Fiscalização, né? Tribunal de Contas do Estado. Exato. Vamos pular isso. Não, mas é importante você dizer isso, né? Tirando a brincadeira à parte, precisa ter um rigor, um rigor e um cuidado com relação à execução desse recurso. Por exemplo, eu estou falando de 105 milhões de reais. 105 milhões de um recurso que também é auditado pelo próprio Tribunal de Contas da União, porque é um recurso federal. Verdade. Então, quando o fazedor de cultura se propõe a realizar um projeto com dinheiro público, ele precisa ter o compromisso de execução dessa atividade, de prestação de contas dessa atividade. A gente também precisa ter um cuidado desse dinheiro não chegar na mão de qualquer pessoa. Exato. Se o destino é para o fazedor de cultura, para o fomento da cultura e da arte, a gente precisa ter um mínimo de critério para selecionar aqueles que sejam realmente dessa cadeia.
Quando a gente fala de critérios, é impossível estabelecer esses critérios e não ter o que muitas das vezes as pessoas chamam de burocracia, para a gente é o critério. Sim, sim. Por quê? Se a gente não tem esse mínimo de rigor, esse dinheiro vai a qualquer pessoa, que é para qualquer pessoa que às vezes não é da arte. Então, o que a gente sempre estimula ao artista, né, e ao produtor cultural? Primeiro, nem todo artista, nem toda aquela pessoa que toca sax, que rege uma orquestra, ou que está no palco dançando, tem exatamente a condição de preencher os requisitos mais legais de cadastramento de um projeto num edital. Então, façam um match com quem tem, e não tem problema nenhum nisso. Né? A gente pegar um produtor cultural e dizer, ó, muitas das vezes tem aquele produtor cultural que não é exatamente do palco, que ele é dos bastidores. Então, o artista se reúne com esse produtor para que esse produtor possa qualificar o seu projeto e para que o seu projeto possa ser fomentado através de um recurso público. E esse produtor fica responsável pela inscrição, pela elaboração da execução e também pela prestação de contas. E é bom que se faça assim, quando o próprio artista percebe que ele tem uma deficiência exatamente nessa área. E porque a gente precisa exatamente desse rigor e estabelecer esses limites para que o dinheiro não vá para quem exatamente não merece. É isso aí, é o que a lei determina, né? Dinheiro público tem que ser comprovado, gasto, tudo direitinho. Então, gente, não é nenhuma coisa novidade o que a secretaria propõe. Na verdade, é o que está na lei. É responsabilidade. Exatamente. Né? Existe uma lei muito famosa que as pessoas polemizaram, né? Que todo mundo conhece, que é a Lei Rouanet, que é uma lei federal. Aqui no estado, existe uma lei parecida? O que a senhora acha? Não sei se a senhora pode falar isso, né? Sim, sobre a Lei Rouanet, porque isso foi muito politizado, tem muita polêmica, as pessoas não entendem muito. Sim, aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem uma lei também que é semelhante à Lei Rouanet, mas aqui a gente chama da lei do ICMS, que é a Lei 8266, que financia 100% dos projetos culturais e que é nesse modelo. É uma empresa que olha para um projeto e quer apostar naquele projeto, quer apoiar aquele projeto. O Estado entende esse casamento de um bom projeto com uma boa marca, com uma empresa, e o Estado renuncia o imposto que deveria receber. Os projetos passam por uma análise de uma comissão, que a gente chama de CAP, Comissão de Análise de Projetos. Esses projetos são aprovados, publicados no Diário Oficial. Uma vez publicados, eles podem ser apoiados por essa lei e o proponente desse projeto pode para o mercado captar, porque sabe que uma vez aprovado, passível de ser executado. Então, a gente tem aí muitos projetos bacanas. O Carnaval foi um projeto aprovado pela lei do ICMS, patrocinado. Muitas orquestras, muitos movimentos teatrais são exatamente realizados por conta desse mecanismo. A lei do ICMS do Estado vem socorrendo a classe também nessa ausência da Lei Rouanet. Muitos projetos migraram da lei federal para a lei estadual, a gente tem o maior orgulho disso, de entender que o Estado está cumprindo o seu papel, entrando nesse vácuo também, apesar de entender a importância, né, das 3 leis de incentivo, a lei da prefeitura, que é a lei do ISS, a lei do imposto de serviço, a lei do ICMS, que está atrelado ao imposto de circulação de mercadorias, e a lei federal, que está atrelado exatamente ao imposto mais convencional, ao imposto de renda de pessoa física, também de pessoa jurídica, que tem um grande montante de valor e que pode permitir um avanço gigantesco do próprio Estado do Rio de Janeiro, por conta de que quando as 3 funcionam juntas, o Estado do Rio de Janeiro fica imbatível. É isso aí. Foi uma aula de direito tributário, hein? Que aula, hein? Tá vendo, pessoal? Pegar uma cadeira aí de direito tributário, que é uma aula de imposto aí, viu? Todas as esferas. Sim. Municipal, estadual, federal. E federal. E como que
que funciona? A pessoa, ela apresenta o projeto ou tem a secretaria, ela faz uma divulgação antes, dizendo, olha, estão abertas inscrições de Sim, projetos? deixa eu aproveitar Vamos aqui. supor que tem assim, um podcast novo. Rian já pega tudo para se inscrever. Querer se inscrever aí no edital. Pode se inscrever, podcast também é cultura, né? Pode se inscrever. Né? É importante dizer que os nossos canais de inscrição ficam abertos de março a novembro. É por uma plataforma chamada Plataforma Desenvolve Cultura. Isso quer dizer que as pessoas podem estar no conforto dos seus lares e podem escrever o seu projeto. O seu projeto vai passar por uma avaliação, o sistema fala com o proponente. Então, quando necessita o preenchimento de algum requisito que está pendente, o sistema vai, o que a gente chama de diligência, vai diligenciando o proponente para que ele possa fazer o ajustamento do seu produto cultural. E é um rito que pode levar de 30 a 90 dias, é quase uma gestação, tem que ficar lá cuidando dessa nova criação, né? Até nascer. Até nascer, mas a gente tem visto muito nascimento saudável, muita coisa linda, e eu quero desafiar você que está aí, que tem o seu produto cultural, que ainda não ousou, a se inteirar da nossa plataforma pública de inscrição de projetos, todos os nossos projetos, essa é a porta de entrada. Então, a gente tem lá a porta de entrada do ICMS, porta de entrada dos editais do nosso Fundo de Cultura, estão todas aí disponíveis para você. Viu? Você que está no Pendura, olha que oportunidade. Isso Exatamente. mesmo. E já anotou, né, a data para você já fazer uma Eu já estou pensando aqui, tá no prazo ainda. Acabou e eu já vou entrar na plataforma. Acabou aqui o podcast. Já. E, gente, não precisa ir lá bater na porta da secretaria, não, tá? Nem da secretária. Basta fazer essa inscrição Mas online. se tiver dúvida, também vão lá, podem ir lá, que vai ser uma alegria também acolhê-los. Porque, assim, deve te dar muito orgulho chegar ali e parar para ver um filme nacional com a ajuda do Estado, né? E aí, se tiver alguém Sem vendo o dúvida. filme ali, olha, a secretária tá ali, já vai fazer um pedido. Sem dúvida. Como é que é a sua vida de secretária, assim? O cotidiano. É o cotidiano. Estava falando isso, né, Thalita, com você. O nosso tempo de entretenimento, de lazer, também virou trabalho. Né? Porque a gente senta no cinema e tem alguém que senta do lado e fala, tem um projeto para apresentar, mas não tem problema. Deve ser avisado, né? Entrou no cinema, olha, a secretária tá aí, gente, aproveita. Não tem problema, né? A gente logo sente quando alguém está assim, a gente está num espaço mais de lazer e quando tem alguém cercando a gente, doido para falar com a gente. Mas a gente faz isso com o maior prazer do mundo. A gente tem noção de que quando assumimos esse desafio, foi um desafio de serviço mesmo, né? E aí é impossível não lembrar o que o governador Cláudio Castro tem nos dito constantemente, especialmente nas reuniões mais internas, né? Ele fala, é muito importante que a gente não esqueça que somos comissionados não para sermos exatamente secretários, somos comissionados para sermos servidores. Isso. Então, servidores, a primícia do servidor é servir, né? Então, a gente tem tentado fazer isso da melhor maneira possível, eu acho que está dando certo. Que bom, que bom. Meus parabéns desde já, à secretária, porque passar pela pandemia e principalmente com esse segmento, né, de cultura não deve ter sido fácil, então os parabéns e que venham muitos novos projetos e segmentos. Já foram 17 editais, somente com os recursos da UDI e com os recursos do fundo. Fizemos arraiá, pintamos muro através do edital Rua Cultural, fizemos carnaval de blocos e de escolas, fomentamos o ponto de cultura, colaboramos com os circos e estamos aí na trincheira. Continua. E sobre cultura no interior, né? São 92 municípios, né? 92 municípios. Então, Rio de Janeiro, Niterói, né? Baixadas, sempre tem um destaque aqui, nossos jornais, enfim. Como que é essa integração? Lá, por exemplo, a Quissamã, foi a Quissamã recentemente, é muito pequeno, né, o município ali. Então, como é que fica aí essa questão mais para o interior? A senhora roda o estado inteiro?
Sim, eu tenho a graça, né, a grata satisfação de conhecer o estado do Rio de Janeiro como um todo. Trabalhei muito tempo dedicada à área rural, então brinco com as pessoas que eu conheço o estado do Rio de Janeiro por dentro, né? Não só os grandes centros das pequenas cidades, né? Conheço exatamente todas as nuances e as dificuldades, as mazelas e os potenciais das cidades do interior. Quando nós chegamos na Secretaria de Cultura, a Secretaria tinha uma atuação muito forte, quase uma concentração de recursos na capital. E nós, por abominar esse nível de atuação, no sentido de entender que a Secretaria de Estado precisava alcançar os 92 municípios, nós perseguimos um modelo que é de descentralização, de democratização de acesso, de desconcentração de recursos, permitindo que o recurso fomentado pela Secretaria pudesse 40% dele ficar na capital, 60% no interior. Quando a gente diz interior, são todas as outras 91 cidades do estado, permitindo que, através dos nossos editais, que são segmentados em cota, esse dinheiro pudesse chegar em todos os lugares. Hoje, em toda a cidade tem pelo menos um ganhador dos nossos editais públicos, que é um orgulho gigantesco para nós. Nossa, Show de sim. bola. Isso vale a pena divulgar, hein, gente? Isso é muito importante. Porque é muito importante, né? O estado inteiro. A gente falou de estado, né? E integração nacional, porque a cultura brasileira, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, mas tem projeto nacional junto com o Rio e outros estados, ou como é que fica essa situação? Sim, Eu vi uma entrevista da senhora lá no Beach Bar. Eu vi. Ah, viu? Então eu vi que tinha uma integração aí com Doutor Ria fez dever de casa, gente. o pessoal lá do... Foi maravilhoso aquele processo de intercâmbio que nós fizemos. Quero até mandar um beijo aqui para o Tarcísio, que está lá no Nordeste, trabalhando forte, né, para que a cultura das cidades também, de maior tradição nordestina, possa ter o seu protagonismo. E a gente, de fato, teve em Eusébio, estivemos em algumas cidades, vivenciando esse processo de troca, levando, mas também trazendo. E penso que o estado do Rio de Janeiro é esse holofote, né, da cultura nacional. Então, tudo que a gente faz aqui dá muito certo e ganha muita repercussão. Ultimamente, nós lançamos o nosso passaporte do bicentenário, que foi um aceno para o Brasil, da importância do Rio de Janeiro nesse cenário cultural. Nós estamos agora no processo da implementação dos totens em alguns equipamentos culturais. As pessoas que estão aí nos acompanhando, que quiserem acessar esse passaporte, não só de maneira... Se quiserem de maneira física, vão ter que ir lá na Biblioteca Parque, a gente tem ali um processo de distribuição desse material. Mas se quiserem de forma online, basta entrar lá no site da Secretaria de Cultura, que vai acessar todo o conteúdo, inclusive tem o QR Code, para poder entender quais são as histórias dos equipamentos culturais aqui que tiveram uma relação com o Bicentenário da Independência. E isso é uma sinalização de quanto o Rio de Janeiro está conectado com as temáticas a nível nacional e está buscando protagonizar isso, trazendo os outros estados para próximo na realização dessa internacionalização da cultura, porque nós vamos também a Portugal, logo no finalzinho do mês de outubro, levando uma orquestra nossa para as comemorações do bicentenário. Legal. Show de bola. Falei dos estados, né? Falei do município, Exato. então falei lá, já está fora da internacional. Já tem até uma ação internacional, mas isso é para mostrar o quanto a cultura do estado do Rio de Janeiro está num ambiente muito fortalecido nesse momento. Por conta de uma forte injeção de recursos, por conta do abraço do governador Cláudio Castro a essa pauta, ele também é cantor, ele também é artista, e por conta de uma atuação dos fazedores de cultura que resolveram apostar na política pública, nos dando a oportunidade de nos aproximar deles e fazer um trabalho tão bacana.
O governador também que é advogado. Se quiser vir conversar com a gente, as portas estão abertas. Pode deixar que eu vou fazer Não isso. não preciso nem falar, né, governador? Se quiser vir conversar com o Pendura Podcast, eu perguntar se ele já deu Pendura na época de academia. Possivelmente, né? Porque ele estava fazendo estágio. Possivelmente. Se tratando de um músico também, de vez em quando a gente... Mas é muito importante esse apoio à cultura, porque eu vejo que o desenvolvimento de todos nós se dá muito através da cultura, que quando aquela pessoa está desenvolvendo um projeto, está se especializando num instrumento, ela está deixando às vezes de procurar, né, principalmente as pessoas que não têm muita orientação e ter do lado a escola e esse projeto cultural abraçados, né, pelo Estado, já é uma chance de desenvolvimento, de crescimento, e isso é muito importante mesmo. Exatamente. Cultura muda a vida das pessoas. E agora eu tô sentindo assim na pele mesmo como é difícil viver de cultura, de arte, porque assim, nós temos um escritório, nós somos advogados, a gente tem clientes, enfim, nós somos advogados. Aí resolvemos fazer o podcast. Já viraram da cultura. E aí ingressamos na cultura e como é difícil, né? Trazer incentivo, patrocínio. Não, o que é muito importante também que a gente diga, e aí as pessoas que estão nos assistindo agora não têm muitas das vezes essa consciência de que nós estamos aqui. Somos nós que aparecemos nesse canal. Mas vocês não têm noção do aparato que se tem por trás das câmeras para fazer isso acontecer. Então, existem os bastidores da cultura que muitas das vezes as pessoas não veem. Né? Então, a cultura ela é muito potente por conta de ser um canal também de oportunidade, de empregabilidade. Isso. Né? E ainda muito invisível, né? Mas com forte potencial econômico. É que quando sai às vezes um projeto, né? Não, mas favoreceu um projeto, mas um projeto grande que está empregando diversas famílias, líderes, né, de família, ou as mulheres chefes de família que estão naquele projeto ali, bastante gente. Sim, é bem complicado. Eu já tentei participar uma vez da Leone, eu trabalhei num cartório. Achei que era com o seu trio Santaninha. Não, o trio Santana não prosperou, né? Porque eu canto mal pra caramba. E aí não tinha como, gente. Aí eu resolvi fazer o direito mesmo, pra poder tive que estudar, né? Porque o violão não tive talento. Eu, meu irmão, meu primo, né, Santana, a gente foi tocar na igreja uma vez lá em Niterói, festival, a gente demorou meia hora para descobrir que o cantor tava sem microfone. Tava um dos cantores sem microfone, imagina, parou ali, o Espírito Santana, aí resolvemos ir pro direito. Acho que foi uma boa escolha, né? Uma boa escolha. Fiquei curiosa para ver o trio Santaninha. Mas quem sabe o dia. Fica só na curiosidade, porque eu acho que não vale a pena não. Quem sabe o dia, mas foi bom a escolha pelo direito. Mas conta que você falou que estava tentando se inscrever, você se perdeu. Eu tentei escrever um antigo cliente que eu tive, um cartório em Niterói, que é o primeiro cartório do Brasil. Então tem um acervo histórico muito grande. A gente tentou na Lei Rouanet. E o que eu senti lá na época da Lei Rouanet? A falta de critério para não selecionar os projetos, entendeu? Era muito subjetivo. Eu lembro que quando a gente participou, a Cláudia Leite ganhou não sei quantos mil lá da Lei Rouanet. E ela já era super Cláudia Leite, no auge. Né? Tem tempo isso. E a gente não ganhou nada, continuamos lá sem um incentivo. E vamos participar do... Agora você já se inscreve no do Estado, que é aí do Estado. E do Estado está aqui pertinho, né? Então dá para ir ali na Biblioteca Parque, tirar as dúvidas, entender. Como é que a secretaria fica na Biblioteca Parque? Fica na Biblioteca Parque, aqui na Central do Brasil. Em algum momento todo mundo tem que passar pela Central do Brasil. Nos dê o prestígio da sua visita. A biblioteca é um lugar incrível, vale a pena visitar. Tem que fazer algum cadastro para acessar? Ao chegar lá, a pessoa se identifica. Então, o cadastramento é feito ali no momento. Ah, legal. Aí pode ler os livros que Pode se cadastrar, pode fazer a sua carteirinha, levar livro para casa. Ah, legal. Mas tem que devolver, tá, gente? Leva o livro e devolve, tá? Se não leva, fica com o livro e não volta nunca mais. Isso não acontece. Não, o pessoal devolve direitinho. Eu quando estava na faculdade, vira e mexe, a faculdade me cobrava. Thalita,
devolve aquele A livro. gente também faz Gente, é que Nova Iguaçu, até aqui, no município do Rio, é um pouco distante. Sempre tinha uma desculpinha de advogado. Nova Iguaçu, ela sempre fala, Nova Iguaçu, você trabalhava no Rio, pegava trem, é a vida, né? Tudo normal, isso aí todo mundo faz. Mas não saiu de Nova Iguaçu, continua lá, tá vendo? Secretária, a gente E tem agora aqui... tem um teatro lindo lá em Nova Iguaçu. Tem sim. Tem Vai lá em Nova Iguaçu, pra você conhecer o Não, teatro. agora que eu estou participando da cultura, que eu era um pouco distante, e agora eu estou mais assíduo na cultura, eu vou participar aí dos projetos. Isso. Seja bem-vindo. O Teatro de Nova Iguaçu tem parceria também com a Secretaria? Não, o Teatro de Nova Iguaçu é de uma pessoa muito querida, que é do Rômulo Salles, né? Uma pessoa que trabalha conosco, mas é um teatro privado e é um teatro que ainda não contou com o incentivo da Secretaria de Cultura. Olha, ele está tendo muita programação bacana, principalmente para criança. Ele levou aqueles bolofos, que é um negócio de personagens, as crianças adoraram. Cada semana tem um evento e acaba os ingressos. Minha filha uma vez queria, e aí era a família Madrigal. Fui procurar, já estava encerrada a venda, está sendo um sucesso. Que bom. Para Nova Iguaçu é diferenciado mesmo, porque não tinha esse histórico, né, nós ainda temos poucos equipamentos de cultura espalhados na Baixada Fluminense, se a gente for avaliar o número da população, né, da Baixada. Então, que venham outros teatros, que venham outros fazedores de cultura, que venham outras iniciativas, assim como essa, para que a gente possa ter, de fato, a cultura abraçando as pessoas. Eu acho que o importante é exatamente o público da Baixada consumir, né? Porque antes... É muito longe. Às vezes as pessoas não... Mesmo tendo, às vezes, um teatro pequeno, não tinha tanta... a pessoa não queria consumir aquilo. Às vezes preferia ir num shopping, tudo. E agora, vendo esse teatro super lotado, as pessoas consumindo, é muito bacana. Que aí dá a oportunidade de outras pessoas quererem criar também mais... E, sem dúvida nenhuma, foi uma aposta do Rômulo, né? Isso. Rômulo, já quero te conhecer, tá? Já pode chamar ele para o podcast. A gente vamos convidar ele. Porque a gente está num momento de corrida eleitoral, né? Não sei se a senhora pode responder essa pergunta, mas se não puder, não tem problema. A senhora é secretária do governador Cláudio Castro. Sim. E a gente sabe, né, que tem muitos artistas que apoiam a oposição. Né? Não vou nem falar o nome, mas todo mundo sabe que é a oposição. Como que o que a senhora poderia falar para a classe artística, né, que está aí a senhora representa, né, eles, e está na situação? O que a senhora poderia falar para esse pessoal que às vezes não ouve, alguns ouvem? Como é que é essa situação aí da senhora? Na verdade, a gente vive num sistema que é o da democracia e que permite que cada cidadão tenha o direito de fazer a sua escolha. Nós que estamos à frente da Secretaria de Cultura, a gente sabe exatamente quais foram as mazelas que foram enfrentadas por esse governo, apoiados por esse governador, para que a gente pudesse fazer a cultura acontecer exatamente nos 92 municípios do estado. Nós estamos, de fato, militando, né, a favor da continuidade desse trabalho, da continuidade dos parâmetros estabelecidos por esse governo na desconcentração e na democratização de recursos. E nós entendemos que o governador Cláudio Castro, talvez por ser um músico, talvez por ser um cantor, deu uma atenção muito diferenciada à pasta da cultura ao longo desses 2 anos e meio. Então, existe de fato, né, a possibilidade de cada artista, de cada fazedor de cultura fazer a sua escolha, mas nós instituímos durante esse tempo de militância, né, porque inclusive eu estou até de férias da Secretaria de Cultura justamente para me colocar nesse lugar, uma relação de diálogo chamado Vozes da Cultura, onde nós estamos indo em todas as portas que estão se abrindo em muitos municípios do estado do Rio de Janeiro, falando disso com as pessoas, tentando aproximar as pessoas desses resultados e pedindo para que as pessoas possam, de fato, reconsiderarem a sua ação cidadã do voto,
pedindo para que as pessoas pesquisem também a atuação deste governo diante dos avanços da Secretaria de Cultura e que possam fazer a sua melhor escolha. O que às vezes também fica numa relação que as pessoas não conseguem medir é por conta de que às vezes um determinado candidato conta um pouco com o apreço desse fazedor de cultura e desse artista que está mais na crista da onda no sentido de uma grande mídia. E isso mascara o nível de atuação que o governador Cláudio Castro tem com aquele fazedor de cultura chão de fábrica. Sim, né? Que não está lá então, que não está exatamente seguidores. na frente dos grandes holofotes. Então, nós temos sim, o governador Cláudio Castro conta com apreço desse fazedor de cultura que muitas das vezes estava muito escanteado, está muito fora desse grande holofote, mas que está lá nas coxias, que está lá fazendo, trabalhando para o espetáculo acontecer. Então, existe essa grande diferença, né? O bom, e isso é importante que se diga, que o seu voto, que o meu voto, que o seu voto vale a mesma coisa de um voto de uma pessoa que tem milhares de seguidores, de alguém que está na frente, né, que está aparecendo na TV a todo momento, de um importante jogador de futebol, de um importante músico, de um importante artista de teatro. Né, o nosso voto vale a mesma coisa. Então, aquele menino que está na coxia, aquela pessoa que está maquiando, aquela pessoa que está costurando, uma escola de samba. Então, o governador Cláudio Castro tem muito encontro com a graxa mesmo da cultura, com os bastidores da cultura, com esse artista que muitas das vezes está aí na base da pirâmide. E é muito bom entender que esses estão entendendo que o governador Cláudio Castro é uma excelente opção para o estado do Rio de Janeiro, especialmente porque a gente não aguenta esse excesso de troca, né? Então, o estado do Rio de Janeiro precisa de um tempo também de diálogo, de pacificação, que foi o que o governador Cláudio Castro tentou o tempo inteiro vivenciar nesse curtíssimo tempo que ele está à frente do estado. Secretária, e já tem algum projeto futuro? Vocês já estão projetando já para o próximo ano? Algo novo? Ou vão manter os projetos que já existem de incentivo? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, nós estamos agora naquele tempo de defesa eleitoral, onde que as próprias pastas não podem, de fato, publicarem nenhuma iniciativa, porque seria criminalizada por conta do período. É isso. Mas a gente sabe que logo depois que sair disso, a gente vai ter que pensar a gente vai ter que publicar uma iniciativa atrelada ao festejo de carnaval, porque precisa publicar esse ano para que as pessoas vivam logo no início do ano que vem. A gente também tem um edital que está pronto, atrelado à literatura, que a gente também está esperando o momento mais oportuno de publicar. E a nossa intenção é transformar todos os editais que fizemos em políticas públicas estaduais, de maneira que a gente possa trabalhar com uma previsão, que as pessoas possam entender. Fizemos um edital de arraiar esse ano. Eu já sei que no ano que vem eu tenho um edital para continuar a trabalhar com os festejos de tradição nordestina no estado do Rio de Janeiro. Então, é um pouco nesse sentido que a gente deseja trabalhar de 23 até 26. Já fixar os eventos. Exatamente. Carnaval, Arraiar. Permitir que a gente tenha um calendário mesmo de eventos e de execução de política pública fluminense. É muito bacana. Mandar um recado pro pessoal de casa que o Pendura Podcast é um programa democrático, né? Aqui vem situação, oposição, veio centrão, aqui a gente conversa com todo mundo. Daqui a pouco, Ria está fazendo propaganda do Cláudio Castro. E a gente recebe todo mundo que tem agenda, se disponibiliza, né, para vir conversar com a gente. A gente sabe que durante essa corrida eleitoral a sua agenda deve estar bem lotada, né? Sim, e a senhora tirou um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Secretária, a gente tem um quadro aqui que é a batida do martelo. Bater o martelo é coisa boa. Então tá. E tem o pendura. Explica o que é o pendura, Thalita. O pendura é uma coisa que, olha, eu não gostei disso, isso precisa melhorar, então estou pendurando essa situação para que possa melhorar e tudo mais. Pode ser pessoa, organização, a situação, um evento, o que for.
Só Fica não pode à pendurar nosso programa, que o Pendura Podcast tem que crescer. O Rian até Fora- pode pendurar. A Thalita não. Tem uma martelinha, deixa eu arrumar aqui. Então vamos lá, me diz então. Teu Então, martelo é primeiro coisa boa. Martelo é coisa boa. Pode bater com força. Ai, deixa eu pensar aqui. Tá. Pode? Pode? Pode. O martelo é seu. Produção, cuidado com a audição aí. Vai bater o martelo. Eu quero dizer primeiro, a gente está finalizando, né? Isso. Eu quero primeiro agradecer, né, a gente poder estar aqui, tá mais um canal que tem aberto para a gente poder falar de um tema que é tão relevante, Isso aí. que é a cultura, que perpassa pela vida de todas as pessoas. A gente falou muito aqui de fazedor de cultura, mas a gente também tem o consumidor de cultura. Tem aquele que, toda vez que a gente liga a televisão para assistir uma série, para assistir uma novela, liga o rádio para assistir uma música, clica na internet para assistir um podcast, vai na estante, pega um livro para fazer uma leitura. Quando a gente se habilita a cozinhar um bom prato, que a gente tem que recorrer a canais, a chefes de cozinha, a gente está se relacionando com a cultura. Então, de alguma maneira, a cultura ela impacta a vida de todas as pessoas. Todas as pessoas. E eu quero bater o martelo aqui para todas as pessoas que nesse momento de pandemia, todas as pessoas que em algum momento consumiram, né, uma cultura, né, um produto cultural idealizado por um fazedor de cultura do estado do Rio de Janeiro, e quero bater martelo para os fazedores de cultura, que no momento da maior adversidade se reinventaram, foram para as redes, ousaram, muitos deles a saírem dos seus próprios bastidores, né, se desafiando a esse protagonismo, ir para frente de uma câmera, usar o seu próprio telefone celular, transformar a sua casa em um bonito cenário. Eu vi isso acontecendo na vida de todo mundo, eu vi gente se desafiando, e por conta de terem aceitado esse desafio, por conta de terem buscado esse protagonismo, hoje descortinaram uma outra carreira. Então, é para esse fazedor de cultura que se reinventou, é para esse fazedor de cultura que voltou a acreditar na política pública fluminense, que um dia olhou para uma chamada de um edital e se desconstruiu no sentido de uma relação preconceituosa que tinha com o próprio estado do Rio de Janeiro, que vivia momentos de muita descredibilidade, mas que junto comigo me ajudou a construir uma política que pudesse ir de encontro às necessidades exatamente de uma classe, e por conta disso a gente está fazendo a cultura crescer. Então é para você que eu bato o martelo. Bateu com força. Bate com força. Eles Show de merecem. Mas olha, a gente percebeu isso, né? Eu sempre lembro, porque era o momento que eu estava em casa com eu, meu marido, minha filha. Passou um filme agora, né? E aí as lives, gente, era muita live, todo dia tinha uma live nova. As lives É pra cresceram, eles. os podcasts É pra cresceram. eles. Marcelinho, pra vocês. Isso aí. E nos influenciaram, né, os podcasts para fazer isso aqui Isso. também, que é um jurídico, eu pelo menos não conheço, no Brasil conheço vários outros, né, então obrigado aí os fazedores de cultura. Isso aí. Você Todos quer- representados aqui pela secretária de Cultura. E aí, secretaria, e o Pendura? E o Pendora? Tem que botar a produção, tem que botar, ó. Ai, gente. Eu queria pendurar esse momento de alta tensão no sentido dessa falta de respeito com relação à cidadania e à democracia, onde que a gente vê as pessoas brigando, se atacando, entendendo que a gente vive exatamente num regime que permite que cada pessoa faça a sua escolha. E que quando a pessoa não faz, a escolha da pessoa não é exatamente a minha, eu preciso respeitá-la. Eu posso até tentar convencê-la através de uma relação, de um diálogo, mas que esse diálogo precisa ser respeitoso, né? Que a gente não deve ficar brigando com ninguém, que as relações familiares, as relações de amizade precisam ser preservadas, porque esse momento passa e
a gente não pode, por conta desse momento, instituir uma relação de guerra, de briga, de falta de harmonia, né? Então, eu desejo que vença, né? Que independente de quem vencer, que a democracia vença, que o respeito vença, que as pessoas possam entender a necessidade do diálogo, né? E a necessidade de se respeitar um ao outro a partir das suas diferenças. Religião que não respeita a diferença, movimento social que não respeita a diferença, espaços de coletividade que não respeitam a diferença. Isso é muito danoso. Quem perde são realmente as pessoas, quem perde é a população. Então, eu queria pendurar exatamente esses sentimentos de guerra, esses sentimentos esses sentimentos que levam as pessoas a brigarem, né, e perderem essa relação de respeito. Primeiro lugar, e assim a gente vai conseguir fazer a E democracia. cada um pode fazer a sua escolha. E tem o dia seguinte, né, gente? Nada vai terminar no dia 2 de outubro, que vai vir o dia 3, depois, se tiver segundo turno, vem outro dia. Tem 1º de janeiro de 2023, a vida vai seguir. Vai seguir. Exatamente. Vai pendurar alguém, doutora Thalita? Ou Hoje eu tô... bater o martelo? Hoje eu tô... Quer dizer, eu vou bater o martelo pra nossa convidada, né? Que é uma autoridade que está no Pendura. Pegou meu martelinho, vai, bate você. Então, eu vou você vai bater. ter que pendurar. Vou pendurar. Ela bate o martelo e você pendura. Eu vou bater o martelo para nossa convidada, porque é uma autoridade, é a secretária de Cultura, que é o segmento mais importante para a gente conseguir o desenvolvimento como sociedade. Então tá aqui, ó. Bato meu martelo para a secretária de Estado do Rio de Janeiro. Ela pegou Você minha agora vai ideia, ter agora que eu vou precisar de alguns tempinho para pensar. Então, você vai pendurar quem, doutor? Não pode me pendurar e nem o pendura, hein? Pode. E nem verdade, assim, eu ia porque falar essa senão coisa. já viu, né? Não vamos ter Eu acho que programa. ele ia te pendurar, tá vendo? Não, eu ia bater o martelo para a Secretaria do Estado, realmente, porque, como todo mundo vai perceber aí, foi um trabalho muito árduo, muito duro e gratificante, mas a Thalita já fez isso. O pendura, eu vou pendurar aquele eleitor que tá brigando em rede social. Não vamos brigar em rede social, nem na vida real. Então, eleitor, a gente está véspera aí de uma grande eleição, se tiver primeiro, segundo turno. Não vamos atacar o próximo por causa de candidatos diferentes, seja presidente da República, seja governo do Estado, Senado, né? Então, muito menos a violência na rua, qualquer forma de violência, então vou pendurar a violência, tá bom? Pode. Qualquer forma de violência, qualquer forma de covardia. Essa semana a gente pegou alguns casos aí na televisão também, violência contra a mulher, que se repete todo dia. Injúria racial, Foi pedofilia. Então, vou pendurar todos esses tipos de noticiários aí de violência que nós enfrentamos. Pendurar. Então, galera... Nem pedi hoje. Vamos ressaltar. Se inscreva no canal, ative o sininho, siga nossas redes sociais, a rede da secretária, da secretaria, os projetos, entra lá no portal, que eu já esqueci como é que é o nome do portal. Daniele Barros, @oficial. Daniele Barros Oficial. Olha, Daniele Barros Oficial. E Secretaria de Cultura Estadual e Economia Criativa. Procura lá a gente, segue a gente, compartilha também aí com seus amigos, pra gente fazer um trabalho bem bonito. O nome do portal, que é para as pessoas se inscreverem no projeto? Desenvolve Cultura. Portal Desenvolve Cultura. Então fica aí registrado, pessoal. Eu agradeço aqui a nossa convidada de hoje, muito a obrigado. autoridade. Muito obrigada. Obrigada. Volte sempre, não precisa nem dizer, né? Obrigada. Pós-eleição. Pode trazer seus amigos secretários também. Tá tudo... Vem conversar com a gente. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo. Até o próximo. Sextou com Pendura Podcast. Isso aí.